Diferente do nacionalismo estatal, imposto pelo autoritarismo, o verdadeiro nacionalismo só é legítimo se for feito por indivíduos livres. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O conceito de nacionalismo que expõem hoje em dia é o oposto do que um verdadeiro nacionalismo deveria ser. O suposto nacionalismo, fruto do autoritarismo de cada Estado-nação, só provoca um sentimento de afastamento das pessoas que são legitimamente interessadas pela cultura de um determinado lugar, povo ou nação verdadeira. Um exemplo claro disso seria o Japão, que tem sua cultura aceita no Ocidente, mas é rejeitada em outros países orientais, como a China e a Coreia do Sul, por conta do passado infame com crimes de guerra de governos nipônicos. Outro exemplo seria a Rússia, mas em relação aos países do leste europeu, que ainda não se recuperaram completamente do trauma que foi o regime comunista soviético. Em uma sociedade livre, as pessoas vão explorar, em comunidades ou individualmente, a cultura e os costumes da forma que conseguirem, organicamente. O verdadeiro nacionalismo não é sobre imposição, mas sim apreciação. É por conta da interferência estatal que o Brasil sofre tanta influência da cultura americana. Mistura de costumes, seja por afinidade ou por identificação de melhorias, é legítimo e sempre rendeu bons frutos, mas desde que seja de modo natural e voluntário. Entretanto, pelo jeito que muitos têm aprendido ou sido coagidos a aprender, parece que é apenas uma questão de tempo até substituirmos a influência americana, desejando mais a liberdade que eles têm lá do que temos aqui, pela influência chinesa, que se baseia na troca da liberdade por uma suposta segurança que se traduz em controle absoluto. Por isso, sempre será incoerente os autoproclamados nacionalistas pedirem mais Estado, sendo que é ele mesmo que destrói a nossa cultura. Desde os jesuítas até os movimentos virtuais, sempre foi a iniciativa privada, ou seja, pessoas, que ajudaram a preservar a cultura brasileira. Outro tema nacionalista que é inócuo e desperdiça tempo e dinheiro é o protecionismo. Como pode alguém querer ver o melhor de suas indústrias nacionais sem permitir a competição contra concorrentes estrangeiros? Impor custos a importações proporciona um ambiente de acomodação para as empresas, em vez de se interessarem em melhorar. E, mesmo assim, caso alguma empresa tenha vontade de inovar, os altos impostos, a burocracia, o corporativismo e diversas outras artimanhas estatais estarão lá para impedir de fazer o que a empresa realmente pretender. Muitos dizem que o maior matador de sonhos é a própria realidade, mas o maior assassino de sonhos é a surrealidade do Estado. Infelizmente, o movimento nacionalista ainda acredita na fantasia do nacionalsocialismo, que pode funcionar no curto prazo, mas que arrasa todos os países antes de poderem contar a história das consequências de longo prazo. Como mostra a história, o resultado foram crises catastróficas, frutos da altíssima interferência estatal no sistema econômico. Ainda temos esperança em um movimento que preze, até mesmo antes de sua própria cultura, a liberdade, para que tenhamos paz na hora de então fortalecermos o fator cultural. Apenas a liberdade plena, sem transgressão do alheio, é capaz de impedir que intenções imperialistas, americana ou chinesa, invadam nossa cultura. Sabe por que existem tão poucos filmes brasileiros bons? Oh, porra, por quê? Porque apenas os que têm envolvimento econômico e político com o Estado ganham subsídios para produzi-los. Não há preocupação com o lucro e para reinvestir em melhorias quando alguém gastou um dinheiro alheio. No máximo, o interesse em lucrar significa visar o enriquecimento particular. Em uma sociedade libertária, nos limites da sua propriedade, se você quer uma monarquia católica, faça. Se você quer fazer sua própria comuna e ignorar o mercado, tente. Quer uma democracia disfuncional? Vá em frente. Em uma sociedade dominada pelo autoritarismo, não existe liberdade política e, consequentemente, tampouco segurança jurídica. Até mesmo para aqueles que desejarem uma sandice como um neofeminismo anarco-comuno-primitivista da quarta onda ao quadrado, o libertarianismo é fundamental. Só com liberdade se pode tentar buscar o que se deseja. A verdadeira elite sempre foi e sempre será o Estado. Não importa o quão benevolente ele diga que é. Não há como existir ética por meio do sistema estatal, pois os imorais sempre vão ser atraídos ao sistema de poder da minoria sobre o resto.
Em geral, não existe e não há como a liberdade plena coexistir com o Estado. São coisas antagônicas. Isso inclui o nacionalismo, que só pode ser verdadeiramente pleno caso o pensamento entenda que a cultura não é refém ou filha do Estado. Nação verdadeira é um povo que nasce e se desenvolve por si, sem determinações de um sistema que poucas pessoas controladas querem impor. Além dos atos do Estado-nação, sempre estaremos sujeitos às forças internacionais, já que é impossível e indesejável depender somente da virtude de políticos. Não confiamos neles nem para coisas simples como lazer. Como esperar que eles façam um bom trabalho protegendo nossa cultura? Os incentivos que o sistema todo cria são para sempre não melhorar, porque assim se justificam mais propostas por distribuição de custos e aceitação de sacrifícios, ao mesmo tempo em que aumenta a concentração dos benefícios e se fundamenta o discurso de que o futuro reserva algo bom para todos. Como diz um velho ditado, caso queira algo bem feito, faça você mesmo. Não deixe na mão do Estado. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Arce Alctor, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe do projeto também. Até a próxima!